com um monte de coisa, mas vai se Estamos no ar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu acho que eu tô com uma posição errada aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, não é quinta, mas hoje nós nós chamamos um papo coibense extra para falar sobre a data de hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Infelizmente, na noite de ontem, ocorreu um fato no mercado em Porto Alegre, que um homem negro foi morto, né? Então, nós vamos comentar sobre esse fato também e qual a importância do Dia da Consciência Negra. Então, está comigo Elivelto Correia, escritor, músico, estudante de jornalismo, pai Valdir de Oxalá e o empresário Júlio Souza. Primeiramente, eu queria... O Felto pode começar a fazer as considerações iniciais. Seja bem-vindo, Felto. Obrigado, Pedro. Boa noite, Júlio. Boa noite, pai Valdir. Em primeiro lugar, a gente lamenta bastante que a gente vem aqui para falar. Normalmente eu participo de lives, participei de uma hoje mais cedo com professores e alunos da Escola Teotônio Vilela, e a gente falava de racismo estrutural. Já estava programada essa conversa, mas é ruim quando a gente tem que vir para falar da questão racial dentro desse contexto que se impôs na noite de ontem, se impôs de ontem para hoje, que foi este acontecimento aí, o assassinato do João Alberto lá no mercado Carrefour, pelo segurança e pelo policial militar. Então, a gente tem um grande desconforto em ter que tratar desse tema hoje, um grande desconforto em ter que usar esse espaço que a gente poderia estar falando sobre políticas afirmativas, de inclusão social, sobre cultura, sobre ancestralidade, para a gente estar falando sobre racismo estrutural, que este é o grande vilão, este é o verdadeiro assassino do João, e esse é o verdadeiro assassino de muitos outros negros no Brasil e fora dele. E no ano de 2020 a gente teve aí um destaque ainda negativo imenso com relação a todos esses flagrantes de atos extremos de racismo que resultaram em algumas mortes. Dizia uma frase, eu vou atribuir, acho que foi um ator americano, acho que se não me engano foi o Will Smith, que disse que o racismo não está aumentando, o racismo está sendo filmado, o que sempre existiu. E choca muito mais, tem muito mais impacto a gente visualizar com os nossos olhos aquilo que vem acontecendo durante toda a história, toda a história do Ocidente, essas manifestações racistas, e que agora a gente vê pelas nossas telas, pelos nossos dispositivos, isso nos choca, mas isso é uma incidência antiga, tristemente, incidências essas que justificam movimentos negros que surgiram para combater esse estado de coisas, porque a gente não deve pensar nesse fato como um fato isolado, isso é um acontecimento que se repete, esse extermínio do negro no Brasil, esse extermínio da juventude negra, que segue e mostra a sua cara nos momentos mais... É constante, mas choca mais quando a gente estava aí à véspera de celebrar o Dia da Consciência Negra. Então, Pedro, eu acho que agradeço o convite, foi meio em cima, não estava preparado, mas eu acho que a gente sempre tem muito o que falar desse estado de coisas, muito o que denunciar desse tipo de atitude e, de repente, trazer, quando a gente tiver espaço, depois nas falas, a gente falar um pouquinho sobre isso, que as pessoas não sabem de que consiste, mas é o grande problema da nossa sociedade, um dos grandes problemas, se não o maior dele, que é o racismo estrutural. Então, obrigado pelo convite. Júlio, pode falar. Tudo bom? Uma boa noite. Prazer imenso estar com vocês também nesse espaço aí, Pedro. Acho que, bem como o Elivelto comentou, a gente poderia estar falando de outras manifestações positivas que nós viemos construindo, né, dentro desse espaço democrático de direitos, né, que nós temos vivenciando, né. Obviamente, ontem consternou todo mundo, né. A minha família ali completamente... não deixei a Laura ver praticamente boa parte dos vídeos, né, porque foi muito chocante.
Tenho um filho de 4 anos, né? Então, o que eu prego para o Pedro sempre, né? É o amor, né? É o amor, é o carinho que a gente pode transmitir para o ser humano, né? E isso está enraizado dentro da minha família, junto com a Laura e o Pedro, para a gente criar ele dentro de um espaço onde não... tipo uma barreira, né? E ele, obviamente, né, com 4 anos ele vê televisão e viu as cenas hoje também, não tinha como a gente não ver algum telejornal, e a gente vê aquele impacto dele, o pai do Beto chorando, então, né, cara, então nos traz cara, é uma revolta mesmo, em todo sentido, porque a gente abrindo um espaço dentro da consciência negra e estamos vendo aí, vivenciando um processo hoje muito triste em Porto Alegre e em todo o mundo, né? E muito próximo da gente, né? A gente vê muito nos Estados Unidos, a gente presencia muito até dentro da nossa própria cidade, que é Guaíba, né? Mas hoje praticamente está sendo um dia muito triste, onde a gente poderia estar falando de outros acontecimentos que a gente vem graduando dentro da cultura, dentro do espaço do empreendedor, e está falando sobre esse manifesto que aconteceu na noite passada. Foi muito triste, e está sendo muito triste. Acho que a gente tem que colocar muita mão na consciência, conversar, muito diálogo, porque do jeito que a situação está, a gente não pode deixar, a gente tem que tocar, a gente tem que falar sempre, porque ouvir que é vitimismo, porque isso só acontece, não acontece só com vocês, praticamente acontece e sempre acontece, né? E está acontecendo. Então ontem foi uma gota d'água do que transbordou o caneco, porque a intolerância está demais, a gente tem que tocar e cobrar muito. A gente tem que cobrar justiça em cima dessa situação para que não passe despercebido. Pai Valdir. Boa noite a todos. Para mim é sempre um privilégio estar junto e poder falar sobre isso. Hoje, um dia que eu fui dormir ontem com essa notícia da morte do Nego Beto, porque nem todo negro é meu irmão, mas todo meu irmão é negro. Então eu tenho intimidade de chamá-los a todos, meus irmãos negros, de Nego Beto, porque a gente na intimidade se trata assim. E não é desrespeito e não é pejorativo, é uma questão de identidade do povo preto, se chamaram por negros e negras. E eu fui dormir ontem consternado com essa morte do Nego Beto, daquela forma agressiva e corriqueira dos dias de hoje. A gente está se acostumando e banalizando a morte do homem negro na violência. Nós tínhamos ali um segurança, um soldado temporário, que mesmo que em formação para aquele momento, mas um soldado. E eu penso que esse menino, porque para ser um soldado temporário é um menino, assim como executou o Nego Beto ontem, quantos dos filhos da gente, ou a gente mesmo, ele ia executar no caminho? Porque essa é a função do capitão do mato. Quando se formou lá a polícia, foi para substituir o capitão do mato, para nos perseguir, para nos prender, para nos bater, para nos humilhar e para nos conter. Essa é a função da polícia e da segurança no sistema. É nos manter longe dos grandes barões, dos patrões, da Casa Grande, e nos manter aprisionar na nossa senzala. E é triste ver que esses meninos, por despreparo, ou até mesmo por racismo, ou por seja lá por que motivo, também destruíram suas vidas. Porque se estavam ali trabalhando, é porque não eram bandidos, eram homens de bem. Porque bandido não vai à luta, não levanta 6 para ir à luta, não vai trabalhar. Se eles estavam ali, também tem ali um homem de bem trabalhando. Falta de preparo, levaram por conta que era um homem grande. Hoje, na minha casa, a nossa conversa foi o seguinte: isso podia ser tu, e realmente podia ser eu, porque eu reivindico muito meus direitos, porque eu acho que o meu dinheiro vale tanto quanto de qualquer um, e eu quero ser tratado tanto quanto qualquer um. Eu não luto por privilégios, eu sempre brigo por igualdade. Eu não quero ser tratado diferente dos outros, nem discriminado, nem ser privilegiado. Eu quero ser tratado com igualdade. Só, já me basta.
Então, certamente eu podia estar reivindicando alguma coisa ali e chegar num desfecho daqueles, por estar reclamando que eu fui mal atendido, como já reclamei que passou uma pessoa na minha frente branca, com carrinho cheio, foram lá empacotar a conta dele, e quando chegou minha vez, o empacotador virou as costas do meu gerente. Não. Se o dinheiro dele paga o empacotador, o meu também paga. Eu só quero ser tratado com igualdade, quero meu direito de igualdade. Ou vocês não vão receber porque eu tenho que empacotar minhas contas. Então, numa reivindicação dessas aí que eu possa fazer no mercado, daqui a pouco eu acabava na situação dessas aí. Mas é só reivindicando o meu direito, porque até alguém ninguém contou. Por que o Beto se indispôs com a Caixa? Por que o Beto se indispôs com a fiscal do Caixa? Todo mundo está muito preocupado em defender e marginalizar o Beto. Como postar a faixa corrida do Beto, desmerecendo a vida dele como homem, como pai de família e como contribuinte para a sociedade. Porque é isso que a sociedade faz, nos desmerece. E mesmo depois de morto, eles dão um jeito de nos fazer mostrar quanto somos negros e quanto menos valemos. Então é complicado. Eu estou orgulhoso porque todo mundo fala que o negro não se une, mas está lá. Tem uma grande manifestação agora na frente do mercado do povo preto, indignado como a gente está, engasgado como a gente está, cansado disso tudo como a gente está. A gente está lá unido, brigando e protestando dentro do que a gente pode. Porque se a gente passar um pouco mais disso aí, já chega os capitães do mato para proteger o patrimônio do barão. E aí a gente se tornou bandido, essa negrada violenta, essa negrada que só faz esculhambação, assim como tudo que a gente faz, com as coisas, todas as coisas que o preto faz, sempre é mal visto, sempre é mal visto. Todo mundo vê as coisas do preto como mal visto. A não ser aquele que se interessa e vai participar e se apropria das nossas culturas, o resto tudo que a gente faz é mal visto. E isso está se tornando uma constante, mas eu acho que chegou um momento que a gente precisa realmente se unir, a gente precisa passar por cima do que nos divide. A gente precisa olhar um para o outro e ver o que nos associa, onde a gente é semelhante. A gente tem que mudar o nosso olho de olhar um preto para o outro e mudar o nosso julgamento de um com o outro. A gente precisa ter que procurar nas pessoas não a diferença, mas o que nos une. Que nem aqui, eu conheço aqui o Erivelto e o Pedro, são meus conselheiros, meus amigos e companheiros de conselho, e não conheço o Júlio. Então, a minha relação com o Júlio, a partir desse momento, vai ser outra, que eu vou passar, ter interesse de conhecê-lo, para ver o que me assemelha a ele, porque, o que nos trouxe aqui. Por que a gente foi escolhido os dois para estar aqui vivendo esse momento? Porque algumas semelhanças a gente tem. A gente fala a mesma língua, a gente tem alguma identidade. E essa identidade é que tem que ser fortalecida, é que tem que nos unir, para a gente agarrar a mesma bandeira de luta e lutar por uma causa só. E, desculpe se eu estava me estendendo aí, gente, esse mano cortar meu microfone aí, pensar que falar é algo que me faz bem, assim, ainda mais nesses momentos tristes, que eu estou muito triste com isso tudo, assim, porque realmente eu me pus naquele lugar, e minha família não deixou de me dizer que, pô, podia ser tu, realmente podia ser eu, e isso é o que mais me preocupa aqui, podia ser eu, né, mas eu não posso perder o meu direito de indignação e nem de reclamar pelo que me pertence. Eu não posso perder esse direito de achar que passaram algo a mais na minha nota, ou que eu não fui tratado que nem o branco que passou na minha frente. Ninguém sabe o que eu carrego no bolso, e ninguém sabe quem eu sou como ser humano, e ninguém sabe os nossos valores, para julgar a gente pelo cor da pele. Eu sempre digo que ninguém sabe das nossas dores. Mais isso. Eu sou um cara que, independente de quanto eu tenha no bolso, eu ando extremamente à vontade, eu gosto de andar de chinelo, eu gosto de andar de bermuda, porque eu acho que o homem não vale pelo que tem. Eu acho que o homem vale pelo que é. A minha construção é essa, de valer pelo que a gente é como ser humano, como pessoa, como contribuinte, tudo aquilo que a gente carrega como homem negro, como qualquer cidadão nessa nação. Embora hoje, não bastando a morte do Nego Beto, o nosso vice-presidente Mourão foi lá dizer em alto e bom tom, em rede nacional, que racismo não existe. É de outro mundo. Como não existe racismo? A gente é vítima disso todos os dias. Quem toma um ônibus senta sozinho porque ninguém quer ocupar aquele lugar ali porque vem um negro sentado, mesmo que o ônibus esteja transbordando. Se tu vem no teu carro, eles te fecham, se tu berrar, eles te chamam de negro macaco, nem era para ter andar de carro. E isso não é racismo? Fora as discriminações no dia a dia, o cotidiano, com quem está trabalhando, prestando seu trabalho, como já aconteceu com o motoboy, como agora há pouco aconteceu com uma cozinheira, e assim vem a constante. Isso não é racismo? Aí as pessoas vivem me perguntando por que
nos Estados Unidos eles tocam fogo em tudo e quebram a cidade e mostram indignação, e aqui a gente se mostra pacífico. Eu acho que a gente não se mostra pacífico, eu acho que aqui eles acharam uma técnica de nos dominar. Eles fazem essa negação, nos tratam com afago, nos fazem achar que pertencemos, e a gente não se revolta. Eu acho que é só isso. Que a gente não é diferente deles lá, a gente sofre tanto quanto. A diferença que tem é que lá eles são 13%, aqui nós somos 34% negro. Complicado. Desculpa, gente. Desculpa aí a expressão. Fica à vontade. Não, capaz, Valdir. Só deixa eu complementar agora a sua fala, porque é verdade. O que existe aqui, e que evita que a gente se organize, que a gente tenha uma reação tão pungente quanto lá nos Estados Unidos, é justamente essa mestiçagem. E eu digo a mestiçagem no sentido de que a gente parece tão misturado e falsamente inserido e falsamente aceito que a gente não se articula. Mas é falsamente, porque tu está inserido na base entre eles, mas quando a gente precisa de ascensão, de reconhecimento e de respeito, a gente vê que nem sempre a gente está inserido. E esse é um problema real. Elivelton, só que essa mudança tem que partir de nós. Nós temos que enxergar e escolher. Ou você faz parte ou você não faz parte. E temos que cobrar e perguntar realmente se fizemos parte desse contexto. Então, tem que partir da gente, entendeu? Porque se deixar por eles, vem esse falso afago, né? Que nos deixa... mais uma colocação. E que nos deixa acomodados. E aí que está o X da questão. A gente não podemos ficar acomodados. Nós temos os direitos de ir e vir qualquer ser humano, entendeu? Eu sempre digo isso. Podemos estar inseridos em qualquer situação da sociedade, mas basta a gente querer fazer isso. E a gente tem como dever, como cidadão, impor isso, colocar isso para as pessoas, entendeu? Se o irmão lá não está acordado, temos que fazer esse irmão acordar e fazer ele participar junto conosco. A gente está muito acostumado a vivenciar do portão para dentro. E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que olhar também do portão para fora. A minha base para o pai Valdir, que não me conhece, eu sou de Porto Alegre, sou cria da Restinga. Eu sempre tenho essa expressão. Eu sou cria da Restinga. Então, a Restinga é uma cidade dentro de Porto Alegre, tá? E moro aqui em Guaíba há 12 anos. Sou casado com uma família de moradores de 30 anos aqui em Guaíba. Então, graças a Deus, fui muito acolhido pela comunidade do Fátima aqui. Então, tenho essa gratidão pelo esse acolhimento. E visualizo aqui dentro da própria comunidade do Fátima exatamente o que eu estou relatando. Do portão para dentro, a gente tem que olhar do portão para fora. A gente somos irmãos, somos vizinhos, temos que nos preocupar em melhorar o bairro, a cidade, e não ter essa falsa situação de que tá tudo bem. Não tá nada bem. É verdade. Não, e fora tudo que é uma semana muito triste, né? A gente está preso hoje à morte do Nego Beto, mas a gente não pode esquecer que essa semana teve uma fala racista de um candidato a prefeito que não é eleito, que desqualificou os 5 vereadores negros eleitos na capital com a maior expressão de votos. Falávamos então, isso. Está sendo uma semana fatídica para nós. Duríssima. Negros. Duríssima. Tá complicado. Não, a gente essa semana foi a semana da chibata. A gente apanhou do início ao fim. Essa semana foi dura. Peguei no dia ruim. Peguei no momento ruim, assim, estava a fim de botar para fora. Botar para fora em todos os patamares. Aí. Começou pelo vereador, pelo prefeito não eleito, e hoje a gente estamos consagrando isso tudo com o vice-presidente da República. Quer dizer, então, que a coisa boa não está para a gente em momento nenhum. A gente não se conhece, mas o Erivelto sabe, o Pedro também, que eu moro aqui nessa cidade também, eu sou natural de Pelotas, e moro aqui em Guaíba há 17 anos. E também declaro muito meu amor por esse lugar e pela acolhida que ele teve por mim. E agradeço todos os dias as oportunidades que essa cidade tem me dando, para mim poder me manifestar e poder participar dessa luta e tentar fazer com que o mundo se torne melhor, não só para mim, como para meus filhos e futuros netos viverem um mundo melhor. Porque se a gente não resistir hoje, quando as crianças da gente nascerem, eles não estarão novamente numa senzala. Eles vão estar cercados novamente, realmente, nos grilhões e trabalho gratuito e trabalho escravo e aquilo tudo de novo. Só que quem nos antecedeu fez muito por nós.
E eu não acho justo a gente pegar essa bandeira e esse bastão e passar ele fragmentado. A gente precisa construir unidade desse bastão e entregar eles aos nossos filhos e netos com condição de seguir a luta. Minha ótica, né? Concordo. E dentro desse contexto, passar para eles esse bastão com fortalecimento, né? Fortalecimento. Exato. Aí entre todo a questão do amor, do ensinamento, da educação, entendeu? E aí, dentro desse contexto, cabe a nós cobrar das ações públicas dentro da cidade, dentro do estado, porque existem total condições de fortalecimento em todas as áreas. Sim. Eu acredito, Júlio, que um dos nossos grandes grilhões é financeiro. A gente precisa fomentar o nosso dinheiro, fazer girar o dinheiro entre os negros, fazer a economia do negro circular maior. A gente precisa de mais empresários como tu, negros, gerando um black money, dividindo o nosso capital entre os nossos iguais, para a gente ter autonomia, né? A gente cobra muito do poder público, mas a gente, como terceiro setor, precisa fazer mais. A gente pode fazer mais. Precisa se prestigiar, né? A gente tem força para isso. E eu acho que a gente precisa apoiar toda a iniciativa do empresário negro, fazer crescer, fazer girar o nosso dinheiro, porque a gente é escravo. A gente é um escravo, mas é um escravo pelo dinheiro. A gente precisa se submeter pelo dinheiro. Não adianta a dona Maria se sentir humilhada porque o patrão lá destratou ela, se ela tem que sustentar 5 filhos com R$ 1.200 no final do mês. Ela vai ter que aguentar aquela humilhação, ela vai ter que passar aquele trabalho, porque o sistema foi feito para nos manter assim, para nos manter sempre submissos pelo capital. Então a gente precisa fomentar os negócios dos empresários negros, a gente precisa apoiar os empresários negros, apoiar as empresas negras, assim como a gente tem que apoiar quem tem iniciativas de criar uma empresa de negros, a gente precisa ajudar, a gente precisa achar um jeito de fomentar esse dinheiro para que a gente possa se libertar cada vez mais, porque a gente, se for o empresário que contratar o negro, a gente não vai se tratar assim, porque por mais distante que o dinheiro nos afaste um dos outros, em algum momento a gente se vê como igual. Não tem como, porque a gente vai ter que se ver pela cor da pele. Então, preto, não adianta. Eu sou rico, tu é meu funcionário, mas chega lá no fim, a gente os dois gosta de churrasco, de pagode e de rezar, cada um na sua crença, mas a gente é preto. Então, eu vejo que a gente precisa fomentar espaços que a gente tenha, espaços de convívio negro. Esse dia até conversei isso com o Erivelto, que eu tenho, agora estou criando uma associação aqui na nossa cidade, para ver se a gente consegue unificar a pauta de reivindicações do negro, de juntar a matriz africana como religião, juntar o movimento negro com Oliveira Silveira, juntar os grupos de capoeira, já estou em tratativas com as escolas de sambas, para a gente unificar a nossa luta numa só, para não chegar fragmentado na hora que a gente precisar tomar decisões e precisar fazer reivindicações. A gente chegar com unidade. Porque tanto faz, o meu tambor incomoda, como o tambor da escola de samba incomoda também, como lá no culto, a bateria do culto vai incomodar também, se a igreja for de um pastor negro. Então o nosso tambor sempre vai incomodar, porque o tambor que incomoda, não é o tambor que incomoda, é a cor da nossa pele. Então a gente precisa criar uma unidade de grupo para nos defender como povo preto, como povo negro. E essa é uma proposta que eu estou trazendo agora, para a gente criar um centro de tradições negras, para a gente trazer toda a cultura negra para um espaço só. Porque outrora, grandes construções políticas foram feitas quando o racismo era mais claro. Existiam os clubes sociais dos negros e dos brancos, e não tinha mistura. Nos clubes negros, as decisões políticas dos negros foram tomadas ali, quem ia votar, quem ia se apoiar, quem não sei o que tem, as discussões de quem eles queriam tentar eleger, tudo era construído. E quando a gente perdendo esses espaços, a gente perdeu a referência. O povo preto hoje está todo ele espalhado e fragmentado, mas ele não tem um norte, assim, a gente não tem para onde se direcionar. E a ideia com esse centro de tradições negras é criar esse espaço. Criar um espaço que a gente possa se reunir para discutir política, para discutir cultura, para discutir melhorias, para discutir infraestrutura para a cidade, porque a cidade é polis. A cidade não é dos negros, não é dos brancos, não é dos batuqueiros, não é dos cristãos, nem dos hindus. Não, a criança é polis, é para toda a comunidade. E tem que ser bom para todos nós. Exato. Aproveitando esse gancho também, Pedro e Elivelto, eu já venho também nessa luta e tenho essa referência lá da Restinga e estou trazendo para cá. Estamos
do desenvolvimento também do projeto da Associação dos Moradores aqui de Colina. Entendeu? Então, é um segmento que nós temos que também ter união, olhar para o bairro da Colina, que é um bairro enorme e que também tem as suas necessidades. Então, e a gente percebe que são dois lados. Do lado da Castelo para o lado do Codebal para cá. Aqui, aí, pegando a Ramada 1 e 2 e o bairro Fátima. Tem as suas diferenças. E essas diferenças a gente tem que unir. Então, essa é uma das minhas lutas também aqui desse lado aqui da Colina, onde a associação ela tá se erguendo novamente. Então, fica também o convite para vocês virem nos visitar e ter essas ideias de união, como o pai Valdir está colocando. E é um dos fatores muito importantes. E hoje até comentei sobre isso também, em questão a Porto Alegre, dessa desunião que a própria prefeitura criou. O Carnaval de Porto Alegre era um carnaval tradicional e acabou, não temos mais carnaval, entendeu? Então, ali dos açorianos, quantas vezes eu fui no carnaval? Depois jogaram o pessoal lá para o outro lado da Zona Norte, entendeu? Quem tem condições de sair da Restinga para ir lá para o outro lado? E se acabou o carnaval. Então, isso aí também é um declínio que vem tomando dentro da própria cidade, entendeu? Pela desunião de escola de samba, não se tem mais aquela união, como o pai Valdir está colocando para nós. E isso aí, com certeza, é uma das consequências do que aconteceu ontem. Com certeza. Eu queria que o Felto falasse um pouco sobre representatividade negra na política também, falar um pouco de políticas públicas, porque nós, na Câmara de Vereadores, agora, pela primeira vez, se elegeu 3 negros. Nós vamos ter 3 negros na Câmara Municipal de Guaíba. E a vereadora mais votada de Porto Alegre é uma negra. Então, queria que tu falasse um pouco, Felto, sobre isso. Eu acho bem conveniente ter perguntado isso, Pedro, porque também vai de acordo com uma conversa que eu e o pai Valdir tivemos alguns dias atrás sobre isso, de que uma coisa que falta mesmo na política e na sociedade como um todo é a representatividade, que a nossa luta ela vai ter mais peso quando a gente começar a colocar os nossos representantes em posição de poder, né? E numericamente a gente tem essa possibilidade, né? Quando a Câmara agora é o exemplo de que a gente... mas tem um processo para a gente passar até conseguir essa representatividade, que é, primeiro, tu reconhecer que a gente tem uma coisa para conquistar enquanto raça ainda. É muito difícil a gente ganhar uma briga que a gente não percebe que está acontecendo. Então, primeiro, a gente tem que aceitar essa condição de coisas. Quando a gente diz que existe um racismo estrutural, não é uma coisa suave e sutil, é uma coisa que está nos oprimindo, que está nos diminuindo, que está impedindo o nosso avanço, que está tirando a nossa tranquilidade dia após dia. Quem é negro sabe que a gente não vive uma tranquilidade, a gente vive uma tranquilidade assim, cuidadosa nos lugares que tu anda, a gente não pode... Isso que aconteceu, poderia, como o pai hoje falou, se eu tiver num dia ruim e exaltado, pode acontecer muito comigo, porque faz sentido no Brasil ainda, faz sentido para a mentalidade de muita gente desse povo que se bata no negro, e não faz muito sentido para esse natural, não natural, ou não esperado que tenha a mesma reação com uma pessoa branca. Existe um tratamento diferente em várias instâncias. A gente tem que perceber que esse tratamento existe, a gente tem que aceitar que a gente está numa situação de desvantagem, de opressão, tem que aceitar isso para depois começar uma reação. E se organizar muito, se organizar bastante, e por isso que a representatividade vem muito nesse sentido de a gente ter alguém que leve as nossas pautas na política e que tenha condições, que dê a nossa voz lá. Eu falava outro dia não, hoje à tarde, como eu falei, eu estava em outra live, e aí eu dizia que aqui em Guaíba ainda é muito difícil, agora na Câmara a gente teve exemplo, mas até então é muito difícil a gente ver essa escalada acontecendo da população negra. É muito devagar, e talvez, eu não acho bom de maneira nenhuma que aconteça um episódio como esse, como não achei bom que aconteceu todos os episódios anteriores de violência contra o cidadão negro, mas quando acontece, talvez seja um dos poucos momentos
em que a gente percebe o absurdo do estado de coisas que estão aí e que a gente esboça uma reação. Só que essa reação ela sempre vem com muita ira, porque a gente espera chegar ao extremo do cansaço, do não conseguir mais reagir, do não conseguir mais pensar para ir para a rua. A gente tem que fazer uma reação mais fria e mais ensaiada e mais constante, como essa que o Pai Valdir está propondo. A gente tem que estar sempre reagindo contra o racismo, mas a gente não precisa esperar esse momento de ruptura absurdo, como dessas mortes violentas, ou que alguém me distrate a mim aqui na minha rua, ou que eu seja destratado numa loja. A gente tem que ter uma ação contínua de perceber o racismo, acreditar nele. Esse discurso da mestiçagem, que a gente não está inventando racismo, a gente não está de mimimi, a gente não está... vitimizando. A gente não está superdimensionando o racismo. O racismo existe, ele é brutal, ele nos oprime, ele impede que a gente cresça, ele impede que a gente conquiste coisas, ele impede que a gente chegue a lugares de comando. Então ele existe e ele está atrapalhando a nossa vida, ele tem que parar de atrapalhar a nossa vida. A gente tem que aceitar que o racismo existe primeiro de tudo. Às vezes as pessoas... É terrível quando as pessoas tentam te convencer de que tu não passa aquilo que tu está dizendo que passa. Isso é um dos grandes absurdos que a gente tem que viver enquanto negro, aqui no Brasil e acredito que no mundo. Primeiro a gente tem que convencer as pessoas de que o que tu está falando, a tua dor, como falou o Júlio, é real. Que a minha dor tem fundamento. Que eu estou sendo... diariamente sofrendo algum tipo de racismo, quando não racismo direto, que é esse quando a pessoa te aborda, ou te ofende, ou te diminui, assim, com palavras e com ações, como esse outro racismo que é indireto, que é o racismo estrutural, que é toda uma sociedade, todo um arranjo social, toda uma estrutura econômica que coloca a gente sempre na base da pirâmide, porque é ali onde a gente é útil, sabe? Como uma mão de obra barata. A gente continua vítima. A gente continua, como o Pai Valdir falou, a gente continua escravo do capital. E o racismo estrutural é muito isso. O racismo estrutural, ele não é acidental. Ele existe porque é do interesse do capital. Sistêmico. Que exista. Ele é sistêmico. A gente tem que enxergar também isso. E é muito triste pensar nisso, porque o racismo ele teria que cair. O racismo estrutural, que eu digo agora, isso que não é o pessoal, mas é a estrutura racista que existe, ele teria que cair junto com um desmoronamento quase total também do capitalismo como ele existe. É muito profundo isso pensar. Então a gente precisa começar a pensar primeiro nas ações possíveis. E as ações possíveis, primeiro, é isso que o Pavel Valdir falou. A gente se reconhecer, aí Pedro, como respondendo o que tu falou, a gente se reconhecer enquanto raça, a gente buscar ser representativo e buscar ter representatividade onde se faz possível. E o caminho mais óbvio que eu penso, mas não é o único, é o caminho político, sim. Mas também é o caminho da educação, também é o caminho da valorização da nossa cultura, também é o caminho da valorização das nossas coisas e da nossa essência. A gente precisa se reconhecer, e essa foi uma conversa dura que eu tive, foi com o Paulo Valdir também. Ele me disse assim, primeiro, antes de buscar qualquer coisa, você tem que te reconhecer, te colocar no teu lugar de negro. Isso é difícil. É difícil porque a gente vive evitando esse discurso da miscigenação que está aí toda hora nos nossos ouvidos. Às vezes tu tem que te convencer a ti mesmo de que, bom, será que eu não consegui aquela colocação, mas talvez eu não merecesse aquela colocação, né? Normalmente tu merece, mas aí enquanto negro, tu achou que não era por causa que tu é negro, tu era desqualificado por outro motivo. Mas muitas vezes tu não consegue, e isso a gente tem que entender também, muitas vezes tu não consegue uma colocação pelo fato de tu ser negro, sim. E isso precisa mudar. Precisa mudar aqui, precisa mudar em todo lugar. Mas a gente precisa reconhecer essa desvantagem primeiro. A gente precisa reconhecer que isso está acontecendo para começar a combater, para ser reativo quando se deparar com uma situação dessas. A gente não é muito reativo porque a gente cansa também, né? Vamos combinar que ninguém gosta de dar uma lição por dia. E a gente precisa dar uma lição por dia, porque todo dia a gente passa por uma pequena situaçãozinha de racismo, mas no cansaço do dia a dia e porque o trabalho nos deixa exausto, a gente nem sempre consegue reagir como deveria. E agora, de repente, a gente tem que fazer um esforço a mais, gastar um pouquinho de energia, e a cada coisa racista que eu vi, a cada situação racista que passar, a cada falta de projeção causada pela estrutura racista, tu tem que questionar e tem que levantar talvez assim, olha, isso aqui não tá certo não, isso aqui é racismo, sabe? E aproveitar também esse teu gancho, Levaldo, e dar um basta. A gente tem que, exatamente, começar a ter voz e botar a mão na moleira mesmo e dizer,
as verdades, eu não gostei, eu tenho sentimento, eu sou um ser humano, entendeu? Eu tenho as minhas dores e a gente tem que ter um pouco mais de empatia. Acho que um dos termos que eu venho usando muito é de colocar no lugar do próximo, é de colocar no lugar do outro, entendeu? E está sendo muito difícil. Eu agradeço, Pedro, de coração aí também a oportunidade de poder estar conhecendo vocês um pouco mais, nesse pequeno, curto tempo, né? Mas já deu para a gente ver que a gente tem algumas compatibilidades aí positivas. Deixo aqui a porta da minha loja aqui na Multilar aberta para vocês, tá? Do Pai Valdir. Vamos voltar a falar novamente. Pedro, se possível, poder passar o meu contato para eles, tá? Eu te agradeço. E estou à disposição também aí para todas as ações positivas de união dentro da nossa cidade. Eu venho colocando muito isso. Hoje tem um parceiro dentro da colina que é o Israel, do Amigo da Bola, parceiraço mesmo, está pegando junto comigo nessa união da associação, e estou à disposição aí para trabalhar para a cidade e para as comunidades mais necessitadas que temos aqui dentro de Guaíba, e fico aberto de coração, tá bom? Um abraço, deixa aqui um abraço bem forte para ti, Pedro, tá bom? Tá sem microfone, Pedro. Eu te agradeço aí, Júlio, pelas portas que deixe abertas, e vem de encontro ao que eu penso da gente unificar as pautas. Vamos unificar, porque a nossa luta é a mesma, entendeu? A gente só tem muitos flancos, na verdade. A gente só precisa concentrar os nossos canhões. Nós temos uma artilharia boa, mas está muito dissipada. Então agora é hora da gente concentrar nossa artilharia para a gente poder chegar onde a gente precisa. Pedro, em cima do que tu perguntou, Elivelto, eu quero tomar a liberdade de fazer um questionamento. Eu vou deixar vocês então, tá bom? Um abraço. Tchau, Júlio, foi um prazer. Até mais, Júlio. Em relação ao que tu perguntou para o Elivelto, Pedro, da questão dos vereadores negros na nossa cidade. Uma coisa é tu ser negro de cor, outra coisa é tu ser preto, entendeu? Porque até mesmo para ser negro precisa de pertencimento. Se tu não pertencer ao preto, não pertencer ao negro de fato, pensar e agir como negro, só tem a pele escura, é tonalidade, é colorismo. O negro se mostra na atitude que toma no seu cotidiano, no jeito de pensar, no jeito de agir, no jeito de vestir. O embranquecimento nos persegue dia a dia. Todos os dias é imposto a gente que a gente se embranqueça e acompanhe o sistema, se adeque ao sistema e faça o que eles acham que a gente tem que fazer. Então, em termos de branqueamento, é uma constante. Todos os dias o sistema nos impõe que a gente se branqueie. Se embranqueça, na verdade. Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte, tá, vereadores negros, mas o que a gente pode esperar dos vereadores negros? Que lutem pelos negros? Exatamente, pautas, né? A gente quer pautas negras, não só vereadores negros. Exatamente. Entendeu? Não basta ser negro, tem que ser preto. Tem que ter sentimento de preto. Tem que pensar no preto que está passando necessidade, tem que pensar no preto que mora na vila e está amassando barro, tem que pensar no preto que está desempregado, para poder, na hora de votar em relação ao aumento da passagem, ele ser preto de pensar o seguinte, olha, eu preciso ir contra isso, porque eu sei que os pretos lá que trabalham por um salário mínimo só porque não tiveram condição de se melhorar em termos de estudo e qualificação, eles ganham salário mínimo. E a passagem está cara para eles pagar, para os pretos pagar. Então, não basta só ser preto. Eu falo isso até em relação à minha matriz, que eu cobro muito, é que a pessoa tenha pertencimento. Não basta tu dizer que é o seguinte, eu sou batuqueiro, eu sou de região matriz africana. Isto, uma veste, uns colares e uma ida na sessão, te faz tu dizer que é do culto. Mas o teu pertencimento, o quanto tu briga por esse culto, o quanto tu briga para defender a tua fé, até onde tu estás disposto a defender a tua fé e o teu orixá e todo o legado da tua ancestralidade, até onde tu estás disposto a ir, até onde tu é preto a esse ponto de brigar pela fé que tu praticas. Esses são os meus questionamentos. Eu cobro muito pertencimento. Em termos de política, eu acho sempre que é o seguinte, que enquanto a gente, povo preto, fizer política, que nem a política do homem branco tradicional e rico, a gente nunca vai conseguir ter representantes. Porque não tem como a gente disputar com dinheiro. A gente tem conhecimento, a gente tem boas ideias, a gente tem boa argumentação, mas chega na hora do capital de bancar essa campanha, a gente sempre é tolhido por não ter recurso próprio
e é tolhido em recursos pelo partido que a gente escolhe representar. Então, é sempre muito difícil a gente conseguir essa colocação, porque até nisso o dinheiro nos impede de chegar. O sistema é autoprotegido para não nos dar esse direito de vez e voz. Então, eu penso que a gente precisa se aproximar como preto, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa achar uma direção, achar um norte para seguir, formar uma coalizão e tocar o projeto em frente. Para a gente poder ter realmente representante preto, alguém que venha da comunidade, que venha sabendo todo o nosso sofrimento, que pense que nem a gente e que saiba o que a gente precisa mais que tudo. Porque o dinheiro elege quem ele quer, o dinheiro elege. Mas a força do voto está na base. E a base é sem dinheiro. Então a gente precisa só organizar a base. A força está na base. A gente ouviu agora essa campanha, um monte de candidato preto, um monte de candidato do axé, mas eu acredito que sem dinheiro é complicado. E sem essa organização da gente começar a militar entre si, uma ideia em comum, a gente não vai chegar. Esse é o meu ponto de vista em termos de política. Embora seja muito necessário, porque tudo que se vive é política, tudo passa pela caneta do prefeito, do presidente e dos demais que estão envolvidos com a política. Então, a nossa proximidade com a política se faz muito necessária. A gente precisa estar ali. Porque alguém tem que dizer para o político o que a gente precisa. Se discute muito a polaridade de direita e esquerda, e eu vejo a direita e a esquerda como duas faces da mesma moeda, e disse Superivelto, que um é mais sutil e o outro é mais agressivo, mas nos tratam do mesmo jeito. A moeda é a mesma, só nos tratam de cada um de um jeito. E essa é uma questão que a gente precisa resolver com quem a gente vai andar futuramente. A direita que sempre nos escravizou, ou a esquerda que em alguns momentos nos aliviou do açoite. É uma escolha difícil, mas só temos esses dois caminhos, e algum deles a gente vai ter que seguir. Ou a gente alisa o açoite, o chicote, ou a gente tolera o açoitador. Essa é a escolha. Então, o que eu penso em relação a essas eleições aí, Pedro, é isso aí. Entendeu? Acho que Porto Alegre fez um baita de um trabalho, são 5 vereadores negros eleitos, a maior votação foi de uma negra mulher, a força de muita mudança está na mulher, é necessário cada vez mais que a mulher venha participar, aqui a gente viu muitas mulheres tentando participar nesse pleito. Eu não sei como foi o tratamento que elas tiveram nos partidos que elas representaram, não sei se foi respeitado tudo que a lei prevê, do incentivo financeiro diferenciado à mulher e à mulher negra, entendeu? Porque aí a gente tem que ver se as leis foram cumpridas e deram condições para essas mulheres de fazer as campanhas como deviam. Foram 360 candidatos a vereador. A gente não tomou conhecimento de um quarto disso, eu tenho certeza, que nem eu nem vocês. Então, o que faltou? Quantos negros tinham capazes que estavam ali e a gente não tomou nem conhecimento que eles eram candidatos? Não teve nem como a gente poder questioná-los numa sabatina para ver as ideias, para ver a proposta, para ver se a gente podia andar junto e apoiá-los. Não tivemos condição disso. E onde é que pegou? Eles tiveram dinheiro para chegar e fazer as propagandas que precisavam para vender as ideias deles? Ou eles só estavam ali para preencher o que a lei prevê, daquela cota de 20% dos negros nos partidos? Questionamentos. Fala, meu amigo Pedro, agora falei demais. Felto, estamos se encaminhando para o final, Felto. Eu queria que tu falasse mais um pouquinho para nós terminar a nossa ótima live com uma aula que o pai Valdir nos dá. Capaz. Aprendo com todo mundo todos os dias, disse o Superivelto. O negócio todo é a gente não se negar de aprender. Eu escuto todo mundo e aprendo tudo que as pessoas falam. Tiro muito proveito de tudo. A gente só não pode se negar de escutar e aprender. Exatamente. Pai Valdir, eu sempre tenho assim um sentimento duplo quando a gente está falando sobre a questão racial, porque o primeiro sentimento é um certo afago na alma, assim, quando a gente fala com pessoas que estão falando a mesma língua da gente, que reconhecem a nossa dor e que se identificam com a nossa luta. Esse é um dos sentimentos. O outro sentimento não é tão bom, mas é a consciência de que o racismo não é uma coisa que vai ser superado no período da minha vida. A gente nasceu num país racista e eu acredito que a gente vai morrer ainda num país racista, porque o racismo ele está muito vinculado ao capitalismo também, por causa de tudo que a gente já conversou.
uma coisa segura a outra, uma coisa mantém a outra, e como eu não acredito que a gente vá superar, a gente vai achar, num período de uma vida, uma alternativa, que a gente vai seguir uma alternativa que não a da lógica capitalista, eu acho que o racismo vai se sustentar muito, por muito tempo ainda nessa lógica. Mas a gente tem muitas ações assim paliativas necessárias para tornar a nossa existência dentro desse contexto menos sofrida, menos injustiçada e menos cansativa do que tem sido, né? E eu acho que essas foram algumas coisas que a gente estava conversando aqui. Eu acho que, Pedro, eu acho que a representatividade é muito disso. Eu acho que a identidade que o Pai Valdir falou e o pertencimento é muito disso. Eu acho que a gente vai sempre estar meio que entrincheirado dentro do Ocidente, dentro desse sistema capitalista. Então, por saber, por ter consciência de que a gente vai estar entrincheirado nesse sistema, a gente tem que estar unido, porque juntos resistimos mais, juntos a gente vai estar mais compacto para aguentar aí essas pauladas que seguem acontecendo, é histórico, vem acontecendo há centenas de anos e vai seguir acontecendo por mais tempo ainda, mas a gente precisa se organizar para resistir com mais dignidade a esse estado de coisas. Mas eu acho que não teria como a gente ter tido outro tom em vista dos acontecimentos de hoje para essa live, mas eu acho importante que a gente ocupe esses espaços de fala, por isso eu agradeço o teu convite, agradeço a oportunidade de falar. Eu acho que a gente tem que usar todos os espaços para trazer essa discussão, que ela é uma discussão que fica muito em segundo plano. Acho que é porque é tão constante, o racismo é tão constante, a situação negra é tão constante, que quando eu falo da injustiça racial, parece que é um assunto que não cria não reverbera muito, porque tem sempre alguém reclamando e tal, aí precisa acontecer um crime, como aconteceu, porque além desse crime hediondo que aconteceu, a gente sofre pequenos crimes diariamente relacionados ao racismo. Toda hora está acontecendo, e aí não é dado o devido peso e a devida importância, porque é corriqueiro, é cotidiano e fica banalizado. Mas eu acho que não levantar essa bola aqui no dia de hoje é até uma saída até fácil, eu devo dizer. Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão para mais vezes, e é por isso as articulações aí que o Pai Valdir falou sobre o Oliveira Silveira, que já esteve mais articulado, agora, graças a Deus, está retomando a articulação, e os movimentos têm mesmo que se unificar, se não para resolver os nossos problemas, para trazer as nossas pautas e manter elas quentes, e manter elas na cara, para que a gente vá resolvendo como pode as questões da maneira que for possível, mesmo dentro desse sistema que é criado, feito e mantido para nos oprimir. Pai Valdir, quer finalizar? Eu gostaria de falar em cima do que o Velto falou, que é o seguinte, eu acredito que a mudança disso tudo se dá financeira e com educação. A gente precisa de dinheiro e educação. Então, acho que a gente tem que se tornar canais facilitadores de qualificação ao nosso povo preto e avançar com esses projetos de fazer com que os empresários pretos apoiem outros empresários pretos. Que o quadro deles seja de pretos, que o nosso dinheiro gire entre a gente, para ter um pouco mais de liberdade financeira, e a gente consiga criar esse centro que eu penso em criar, para a gente poder transmitir conhecimento para as pessoas e qualificação. A ideia é criar um centro que a gente tenha sala de aula para fazer convênios com entidades, para fazer curso de formação profissional para as pessoas pretas, para quando chegar lá para prestar o serviço, aonde quer que seja, ter qualificação, prestar um bom trabalho, além de tudo, aquilo se multiplicar. Porque a gente precisa ser multiplicador de ideias, entendeu? Tu, como uma pessoa pública, tens a obrigação de ser um multiplicador de ideias, entendeu? Eu acho que isso não pode ser preso somente quando a gente pode ocupar espaços que eu tenho só que agradecer ao Pedro pela oportunidade de estar aqui, nesse momento, só nesses espaços. Mas acho que aonde a gente for, a gente tem que levar essa pauta de unidade, essa pauta de união, essa pauta de povo preto, conscientizar o povo preto que ele é um povo diferente, ele é um povo que tem que se unir porque ele é único. Ele, mesmo quando misturado, ele é único. E a gente não tem essa consciência de povo. E essa consciência de povo nos deixa muito separados uns dos outros. A gente briga pelas mesmas coisas, mas é muito distante. Então, o teu grito não é escutado, o meu aqui não é escutado também, porque não faz eco. Mas eu vi agora há pouco, alguém mandou aqui, que invadiram o Zafari.
E eu previ isso aí uns 2 anos atrás, eu estava numa conversa também, e eu disse com o professor, ô, promotor Jorge de Terra, promotor público lá do governo do estado, aqui do nosso estado. Estava numa atividade com ele, e disse para ele que os governistas não estavam dando bola para o que estava acontecendo, que existia uma revolução se formando dentro das comunidades, dentro das favelas, que o político não estava vendo, e que em breve isso estaria na porta dele. E se isso está acontecendo hoje, já é uma amostra do que eu tinha dito lá 2 anos atrás, que realmente o povo está se levantando, o povo está cansado do massacre que a gente sofre diariamente, e agora a coisa se dará de outro jeito. Ou isso para, isso basta, ou a gente tende a chegar ao momento de um enfrentamento nas ruas aí. Porque o nosso governo incentiva que a gente brigue uma guerra classista. Olha, os pobres contra os ricos, incentivado pelo governo. A sociedade nos impõe uma guerra racial. Então, eu não vejo um final bom para esse desfecho. E eu não sei se depois dessa guerra toda, a solução se dará. É temeroso, porque sempre que corre o risco de morrer alguém, é muito temeroso, muito triste, porque acabará alguém sem um familiar, uma família sem filho, ou uma família sem um pai, ou algo assim. Então é muito triste que a gente se encaminhe para isso. Mas, infelizmente, quem tem que contribuir para as coisas não chegarem a esse momento, não faz por onde. Pelo contrário, fica sempre assoprando essa chama para que isso aconteça com essas declarações negacionistas, que nem foi a de hoje do vice-presidente. Muito obrigado pela paciência de vocês, tá? Muito obrigado pela paciência. Eu me estendo muito, até porque eu venho de uma noite mal dormida, porque estou muito consternado com isso tudo, assim, principalmente por conseguir ter essa condição de me colocar naquele lugar, de me sentir um Nego Beto. Essa questão de poder me sentir um Nego Beto não está sendo algo fácil de limpar. Eu até postei na minha página hoje no Facebook que eu hoje ia fazer um dia de silêncio. E aos 44h30 me aparece o Pedro com essa oportunidade que eu atendi com muito gosto de estar aqui e poder conhecer o companheiro que se ausentou agora e falar, sempre bater um papo bom com o Velto aí e contigo também, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade, sempre que eu puder, e tu puder oportunizar para que a gente possa falar dessas questões, é muito importante que as pessoas saibam o que a gente pensa, que a gente sente, que a gente sofre, que a gente chora, que a gente passa por todas essas dores aí, que mesmo negadas, elas existem e deixam cicatrizes e marcas profundas na gente. Obrigado, pai Valtir, obrigado, Velto, pela correria, né? Foi hoje de tarde, eu liguei para vocês, vamos fazer a live, e aí vocês aceitaram. Obrigado, me despeço do pessoal aqui, eu volto na quinta-feira que vem, às 7 horas, com mais um Papo Coibense. Até mais. Isso aí. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu.